Quem aqui está grato hoje? Amém. Amém. Nós somos gratos porque Ele vive. Amém. E porque Ele vive, nós temos esperança de um novo dia, de uma nova manhã. Aleluia. E temos a esperança da vida eterna e de estar em encontro novamente com o Pai. Nós temos gratidão por isso. Eu gostaria de lembrar a todos os irmãos, antes de eu começar a ler essa mensagem, para que, quando eu comece a dar esse estudo sobre a gratidão, para que a gente lembre-se realmente o porquê somos gratos. Eu sei que é um momento que a gente vai olhar muito para o que temos. Eu sei que é um momento que a gente vai olhar muito para as pessoas que estão ao nosso lado, talvez nossas esposas, nossos esposos, nosso carro, e como nós somos gratos por tudo isso que Deus tem nos favorecido. Mas eu gostaria de trazer nós para um próximo nível de gratidão. Não das coisas terrenas, mas das coisas espirituais. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Nós vemos em Paulo, em Filipenses 4:11 ao 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente se lembra que a gratidão que nós temos, não a gratidão terrena, mas a gratidão espiritual, nos elevamos para um próximo nível, onde Paulo descreve aqui, nem mesmo a pobreza me afeta, nem mesmo a humilhação me derruba, pois todas essas coisas terrenas já não me afetam. Logo nós podemos ver que o sentimento de gratidão ao qual temos com Deus é também um estado de espírito. Eu gosto muito de um pregador chamado Paul Washer. Para mim, ele é um grande homem da palavra de Deus. E ele fala... Oh, por favor. Perdão, pastor. E ele disse uma vez a importância de deixarmos de lado as coisas terrenas e olharmos para as coisas do alto. Porque quando estamos num plano aonde a nós estamos um reino do maligno se alastrando a todos os lados, quando vemos a palavra do nosso Senhor sendo colocada para baixo, sendo nos humilhados, a eleição que aconteceu agora não foi simplesmente uma demonstração se candidato A ou se candidato B é o melhor para reger o país, mas nós vemos como o mal se levantou contra nós. E se a gente parar para perceber que se realmente tivéssemos uma gratidão, não apenas das coisas terrenas, nós simplesmente deixaríamos tudo e iríamos pregar a palavra do Senhor. Porque de certa forma sim seríamos gratos, não apenas com palavras, mas também com nossas próprias ações. Nós vemos pessoas como Paulo, como Pedro, que viram tudo e escutaram o que Jesus Cristo havia falado, e eles eram tão gratos pela oportunidade de poder presenciar aquilo, e eles não fizeram mais nada da vida deles a não ser passar aquela palavra, e uma palavra que até hoje permanece. Nós temos grandes filósofos, grandes pensadores, pessoas que trouxeram mensagens para o mundo inteiro e que muitas dessas mensagens foram esquecidas. Mas uma mensagem que foi dada 2000 anos atrás ainda permanece. Porém, se nós formos em Romanos 1,18, isso demonstra a importância de sermos gratos. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então vejamos também aqui, Deus não nos coloca numa posição de sermos ingratos.
E não apenas nos coloca numa posição onde não podemos o glorificar, senão nós seríamos simplesmente hipócritas, seríamos mentirosos da palavra de Deus. E para explicar esse versículo que eu acabei de ler agora, eu gostaria de explicar ele com algo dito chamado efeito borboleta, o qual muitas pessoas aqui já devem estar familiar com esse termo, até porque esse é um termo que já foi tema de filme, do famoso Ashton Kutcher, que foi sucesso de bilheteria, mas diz aqui que o fenômeno da sensibilidade em relação a pequenas perturbações nas condições iniciais foi descrito através de uma alegoria, apelidada de efeito borboleta, por Edward Lorenz, segundo a qual o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear uma sequência de fenômenos meteorológicos que provocarão um tornado no Texas. É também o famoso efeito dominó. Quando nós escutamos que um efeito tão pequeno, uma borboleta tão simples, pode desencadear uma coisa tão grande, nós voltamos para o versículo de Romanos que diz: aqueles que não glorificam, aqueles que não dão graças. Se muitas vezes nós pensamos quando acordamos em nossas manhãs, a gente dá uma batida com o nosso dedo na cama, e a gente percebe que a primeira coisa que a gente fala é talvez uma palavra ruim, e a gente blasfema aquela palavra da nossa boca, mas não sabemos que por conta daquilo, algo que iria acontecer futuramente, um acidente, ou algo ainda pior, poderia ter lhe destruído. E esse é o efeito dominó. Cada ponto, cada decisão que nós tomamos tem um efeito no nosso futuro. Cada ponto, se você sair daqui às 10 horas da noite, mas se você deixar para sair às 10h05, isso terá influência no seu futuro. Por isso que devemos dar graças sempre, mesmo nas coisas que não temos noção. Quando nós falamos que Deus é um Deus calculista, minimalista, é porque Ele conhece tudo além do que nós vemos. E diz em João 16:33, tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como não ser gratos? Como não sermos gratos de sabermos que o nosso Salvador, além de deixar a tumba, o seu túmulo vivo, veio e nos disse que por mais que tenhamos aflições, tenha paz entre as aflições. Como Paulo descreveu, não me importa o que me ocorra, não me importa o que me aconteça, eu serei feliz, porque a minha gratidão não está nas coisas terrenas, nas coisas que eu tenho, mas sim na esperança que meu Deus vive. Qual seria um outro grande exemplo de um homem com uma enorme gratidão? Vamos para Jó. Jó 1:21. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E antes que eu termine aqui, eu quero lembrar que Jó estava numa condição de dor, sofrimento. Jó é um dos personagens mais famosos bíblicos que nos lembram como, em meio ao sofrimento, ter de gratidão com Deus transforma vida. E exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Deus deu, Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Vocês entendem o que nós falamos quando nós dissemos que a porta que leva para a perdição é gigantesca, mas a porta que leva para a salvação é pequena? Nós estamos justamente falando disso. Como em nossa igreja existem tantos cristãos que se perdem tão facilmente pelas nossas causas temporais.
nossas pequenas causas de vida, e nós nos esquecemos simplesmente que nós não viemos para o mundo para celebrarmos as coisas do mundo, não viemos para o mundo para nos preocuparmos com as coisas do mundo. Nós vemos nossas crianças hoje em dia pregadas a um videogame, pregadas a uma televisão, pregadas a um filme. E nós vemos como Deus criou elas para algo tão maior, nós vemos como Deus criou vocês para algo tão maiores. Existem pessoas nessa vida que morrem e vão morrer sem mesmo saber o porquê estão aqui. Eu coloquei aqui da última vez como para você ser ateu, você precisa ter mais fé do que um cristão. Porque se você não acredita que Deus vive, você fica louco. Porque você está fadado à destruição, você está fadado ao esquecimento. Mas quando você tem uma certeza que Deus vive e que Ele é a salvação eterna, como não sermos gratos? Nós vemos filhos gratos pelos pais, e eles não viram para os pais e falam: pai, eu sou grato. Não, eles procuram tirar a melhor nota, eles procuram pegar o melhor trabalho, eles procuram até mesmo às vezes fazer mais dinheiro do que o próprio pai, do que a própria mãe, para que ele possa tomar conta do pai e da mãe no futuro. Isso diz muito mais do que simplesmente um filho que vai até você e fala: eu sou grato. Você vê, nós temos aqui pessoas que passaram suas vidas inteiras dentro de uma igreja e não mudaram nada. Nós temos pessoas que vão em shows de cantores gospels, cantam, sentem a presença do Espírito, mas quando saem de lá, voltam a ser como eram. Que tipo de gratidão e transformação é essa? Eu fico pensando, como suportar o julgamento quando vier? Porque nós esquecemos tamanha salvação. E para esse estudo, quando eu estava estudando sobre ele, me veio uma situação. E me veio um personagem, que é um personagem que não é muitas vezes falado na palavra. Quando Jesus Cristo foi colocado pelos judeus à frente de Pôncio Pilatos, Jesus Cristo, ele já sendo humilhado, já sendo visto como um homem ruim por aquelas pessoas errôneas. Pôncio Pilatos aumenta mais ainda a sua humilhação, porque era de acordo com a tradição judia libertar um prisioneiro na pena de morte. E Pôncio Pilatos traz Barrabás. Ora, pois, a Bíblia não fala tanto sobre Barrabás. O que sabemos sobre Barrabás? Ele era uma pessoa que criava motim, provavelmente matou um soldado romano, pois ele não ia de acordo com as ideias romanas, e estava preso em pena de morte. Um homem certo, digno de sofrer a cruz, pronto, já sabia o que ia vir, e nem mais se estressava, porque ele sabia das leis romanas se ele fosse pego. Aí você coloca o Filho de Deus, um homem que não fez nada a não ser curar, não fez nada a não ser salvar, não fez nada a não ser passar a palavra de Deus e nos entregar a verdadeira salvação ao lado dele. Isso é blasfêmia, uma blasfêmia enorme. O Filho de Deus, aquele que salva, sendo comparado, colocado na mesma posição e julgado pelos iníquos, pelos ímpios. E Pôncio Pilatos vira para Jesus Cristo antes e ainda diz para ele: eu tenho poder sobre sua vida, diga-me como eu posso lhe salvar. E Jesus Cristo vira para ele e diz: você não tem poder sobre minha vida, a não ser que fosse lhe dado do alto. Se servimos a Jesus Cristo e nós temos um problema, nós temos um vício,
Nós temos algo que nos impede de continuar seguindo a nossa palavra, de continuarmos seguindo na nossa vida cristã, que nos impede de sermos gratos a Deus. Esse problema vira para você e fala: eu tenho poder sobre você. Você responde: você não tem poder sobre mim. Porque se meu Senhor Deus, se nenhum homem havia poder sobre ele, por que homens terão poder sobre nós? Vá pregar o evangelho de Deus, vá fazer as obras de Deus, vá fazer tudo aquilo que você acredita que os homens não irão se agradar, porque é a vontade de Deus. E a gente volta para esse mesmo palco, onde está Barrabás e está Jesus Cristo. E a gente olha, e Pôncio Pilatos vira e diz: quem vocês querem que eu solte? E a multidão vira e grita: solte Barrabás. Pôncio Pilatos, provavelmente querendo libertar Jesus Cristo, pergunta novamente: quem vocês querem que eu liberte? E o povo mais uma vez vem e diz: solte Barrabás. E as correntes que amarravam as mãos de Barrabás, aquelas pesadas correntes. Barrabás provavelmente nem acredita no que está acontecendo. Ele pensa na sua cabeça: eu sou prisioneiro, eu matei, eu vou para a cruz, mas agora eu não vou mais? E você vê os romanos tirando essas correntes dele. E ele entrando na multidão. E ele pensa: sim, a multidão me ama, a multidão me quer, a multidão me tem. Foi a multidão que me salvou. Mas não foi a multidão que o salvou. Foi Cristo. Foi o amor. Deus vira para Jesus Cristo. Jesus vira para Deus e diz: deixe, Pai. Deixe que eles o tenham. Deixe. E a gente para e a gente vê que Barrabás sou eu. Barrabás é você. É você que estava acorrentado, é você que estava colocado para a sentença de morte. É você que pecou, é você que merece o julgamento mais terrível. É você que pecou, é você que mentiu, é você que traiu, é você que exerceu do pecado na sua vida e se agradou. Mas Cristo vira e fala: não, Pai, eu vou no lugar dele. Eu vou no lugar dele, Pai. E você vira para Cristo e fala: não, Senhor, eu mereço o divórcio, eu mereço a tristeza, eu mereço a depressão, eu mereço a morte. E Cristo vira e fala: não, filho, me dê teu pecado, me dá seu pecado. E muitos não sabem, quando uma pessoa era chamada para a morte de cruz, era necessário que fosse chamado um carpinteiro para preparar a cruz para aquela pessoa. Dito que havia muitos tamanhos diferentes de pessoas, então foi chamado um carpinteiro. A cruz que Cristo levou do Calvário não era a cruz dele, era a cruz de Barrabás, a sua, a minha cruz. E você se coloca nessa posição, onde está de um lado Jesus Cristo e está você do outro lado. E você vê os romanos vindo até você. E os romanos começam a tirar suas correntes, começam a tirar aquilo que te prende. E você se entra naquele momento de completo perdão, completa paz, enquanto você vê Jesus Cristo levando a sua cruz para a morte. Como não sermos gratos? Eu vejo hoje em dia como o cristão se tornou um personagem tão sem fé. Nós vemos tão grandes nomes como Billy Graham, Paul Washer, meu grande pastor Messias,
Mas cadê os outros? Cadê essa multidão inteira? Nós vemos o maligno levantar tantas pessoas. Que Deus os perdoe. Porque nós sabemos que a nossa guerra não são contra essas pessoas, mas sim contra as potestades. Mas nós temos visto como o maligno levanta jovens. A Bíblia, para o jovem hoje em dia, é algo ultrapassado. Todo jovem que não acredita na palavra de Deus acha que a Bíblia é um livro fácil de ser difundido. Como você pode difundir um livro que sobreviveu 2000 anos, passou por diversos estudiosos e nenhum deles conseguiu dizer que a Bíblia não fala a verdade? E você toma Jesus Cristo sendo levado, chicoteado, derramando o seu sangue, enquanto você está ali, parado, olhando. Você vai viver. Você não vai morrer hoje. E ele sobe até o monte. E em Lucas 23:33 diz: quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salva os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que eles dependuravam lançava-lhes insultos. Agora, parando aqui, eu gosto muito como nós temos duas pessoas ao lado de Jesus. Cometeram crimes que é justo o fim deles. Os dois merecem a pena de morte. Agora, a mente deles é diferente. E muitas vezes a gente para e pensa: o ladrão que estava do lado de Cristo, que não aceitou a palavra de Deus, era realmente mau. Mas eu gosto de colocar isso de uma outra forma. Eu gosto de comparar os dois ladrões como o cristão salvo e o cristão que não é salvo. Porque um dos ladrões virou e disse: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. E quantas vezes nós escutamos cristãos falando: Deus, você não é Deus? Me tira dessa situação. Deus, não está vendo que eu estou sofrendo, Deus? Deus, eu ainda não consegui pagar meu carro, ainda não consegui pagar minha casa. Deus, eu estou sofrendo faz 20 anos que eu estou na igreja e até agora o Senhor não deu minha bênção. Deus, 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 cadê você, Deus? Cadê Deus? E Jesus Cristo nem mesmo responde a esse ladrão. Porque da mesma forma que ele não vai responder quando você coloca a sua incrível grandiosidade em jogo, quando você maltrata o que Deus é, ele não vai responder. A gratidão não vem do que Deus nos dá ou deixa de nos dar, mas vem do que Cristo fez para nós e o que nós temos hoje. E o outro o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Nós poderemos passar uma vida inteira clamando por Deus, e no final de nossa vida virar e dizer: Deus, tu não me deste nada nessa vida, mas eu não mereço nada. Deus, tu não me curaste quando eu lhe pedi, mas eu não mereço a cura. Deus, tu fizeste
tudo, Deus. Mas eu não recebi aquilo que eu queria. Todo mundo recebeu. Mas quem disse que eu mereço algo? É uma posição de humildade perante a Deus. Deus não deve nada a ninguém. E é difícil para o cristão escutar isso. Deus não te fez para ter um novo carro. Deus não te fez para ter uma nova casa. Porque no momento que você perder seu carro, aonde vai estar a sua fé? No momento que você perder sua casa, aonde vai estar a sua fé? Deus nos fez para sermos salvadores de almas. Levar a palavra do Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que querem, para que as almas dele possam levar da misericórdia de Deus. Vocês foram feitos para algo maior. Algo tão gigantesco, nós falamos tanto em vários estudos sobre o que é o céu, o que vai ser o céu, como é o paraíso. Eu vou lhe dar aqui um pequeno traço do que é o céu. O céu é eterno. Mas espera aí, Petros, isso eu já sabia. Mas você sabe por que o céu é eterno? Você sabe por que o inferno é eterno? Porque Deus fez seres eternos. A carne que te envolve, ela fica, mas o teu espírito vai levar a eternidade. E por que é eterno? Porque para comunhar com Deus que é eterno, se levará à eternidade. Nós saberemos cada dia mais sobre Deus, cada dia mais sobre Deus, e a melhor parte de tudo isso é que nós nunca saberemos tudo o que é Deus. E nós descobriremos cada dia mais de sua misericórdia. Deus é grato por você. Deus não está hoje dizendo, meus filhos são ingratos, eu sinto ingratidão pelo... Não, Ele é grato pelo que Ele fez com vocês, pelo que Ele fez com cada um de nós hoje. É por isso que é tão importante sermos gratos com Deus. Nós não temos Deus não tem muitos motivos para querer nos aceitar. Nós pecamos praticamente cada minuto. Nós falamos, nós pensamos, nós erramos a cada momento e Deus ainda assim é grato. Por que nós iríamos sentir ingratidão de estar ao lado de Deus? Porque algo nos aconteceu. E nesse mês de gratidão, os Estados Unidos tende a lembrar muito das coisas que nós temos. Como eu disse antes, das coisas terrenas. Vocês não foram feitos para ser gratos pelas coisas terrenas. Vocês são cristãos, filhos de Deus. O terreno que existe aqui é temporário. A nossa gratidão vive na esperança da vida eterna. Na esperança do que Cristo fez na cruz do Calvário. E continua. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Se Jesus tivesse falado, eu garanto, hoje você terá um carro novo. Ou se ele tivesse falado, hoje você terá $100 mil na sua conta. O que vai acontecer quando o carro parar? O que vai acontecer quando o dinheiro acabar? A gratidão acaba. A esperança acaba. Por isso que Deus sabia que para o homem teria que ser algo que não simplesmente o tocasse no mundo terreno, mas que o elevasse ao Pai. E disse Jesus, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus Cristo vem a você hoje, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Como não ser grato?
Que caia por terra todos os nossos bens materiais, que fique apenas a nossa roupa no corpo, mas só com ela nós iremos proclamar que os filhos de Deus passarão a eternidade ao lado do Pai no paraíso. E Petros, o que é o paraíso? Petros, o que é estar ao lado de Deus? Por que você acha que Cristo alertou mais sobre o inferno do que ele falou sobre o paraíso? Por que nós não temos tanto conhecimento do que é o paraíso? Porque Deus não nos falou tanto. Mas Ele falou de uma coisa, que Ele não precisou descrever tanto, mas só bastou uma pequena coisa: a paz que nós teríamos. E vamos aqui para Isaías 53. E esse verso, ele é famosíssimo. Mas eu gostaria de ler, com vocês tendo em pensamento aquela cruz e Jesus Cristo ali. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Vocês se lembram quando eu disse para vocês que a cruz que Jesus Cristo estava levando não era dele, mas sim de Barrabás? Lembram também quando eu disse que a cruz era feita sobre medida para o ladrão que iria sofrer a pena de cruz? Por que vocês acham que o corpo de Cristo foi quebrado, puxado? Porque a cruz não era para ele. Nenhum osso dele se quebrou. E do ponto de vista médico, como nós sabemos, o sacrifício de cruz não é um sacrifício rápido. Jesus Cristo teve que se apoiar nos seus próprios pregos do pé para poder respirar. E quando ele levantava a cabeça respirando, os espinhos que estavam sobre sua cabeça perfuravam ainda mais. O seu suor se tornou em sangue. A sua dor era tamanha que chegou ao limite humano. E mesmo assim, ele, num ato sobre-humano, levantou sua cabeça e disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E nós vemos pessoas, cristãos, se perdendo tão fácil, deixando passar. Existe um pastor americano que ele estava fazendo um estudo sobre o inferno, um estudo pesado. E ele mostrou que cada estralo de dedo são as almas que saem desse mundo. E a cada estalo de dedo é um nome. Vocês não foram feitos para o estralo que leva para a perdição, mas fomos feitos para coisas maiores. Fomos feitos para uma gratidão maior. Fomos feitos para as coisas do alto. Eu vou ser sincero. Eu estudo Global Business, negócios internacionais. Mas eu não tenho presunção para querer ser um empresário. Estive no psiquiatra com meu pai do lado. Meu pai é um grande empresário, um grande homem. E estava ali eu e o psiquiatra conversando comigo. E o psiquiatra virou para mim e falou: Petros, qual é a sua paixão? O que é que você ama? Eu falei: eu amo
a palavra de Deus. Eu gosto de pregar, eu estudo hebraico, eu estudo isso, eu sou louco por escatologia, eu sei de cor isso, eu sei de cor aquilo, eu amo a palavra de Deus. Petros, o que você estuda? Negócios internacionais. Petros, você quer ser como ele? Eu quero, claro. E o psiquiatra olhou para o meu pai e disse: você não vê a confusão mental que está dentro do seu filho, a qual ele está indo contra algo que ele mesmo ama, para poder ser igual a você, ou lhe agradar? Porque o quê? Por conta de gratidão. Eu não preciso dizer a meu pai: pai, eu sou grato por todas as coisas que tu me dá, ou pelo pão que você me permite comer, mas eu vou mostrar que eu sou bom. E meu pai olhando ali para o psiquiatra, e ele virou, e meu pai disse: meu filho pode fazer o que ele quiser, mas tem que lhe dar dinheiro. E o psiquiatra olhou para mim e disse: Petros, quando você pensa na palavra de Deus, como você vai fazer dinheiro? E eu virei para o psiquiatra e eu disse: eu não sei, porque eu não penso no dinheiro. E o psiquiatra olhou para o meu pai e disse: Petros, Gui, o seu filho ama a palavra de Deus. Calma. E meu pai conversou comigo naquela tarde, e ele virou para mim e disse: você vai fazer agora o que você quiser. O que é que você quer? Pai, eu quero fazer teologia, pai. Aí ele falou: você não vai apenas fazer teologia, você vai pegar a melhor faculdade e você vai ser o melhor teólogo que você puder ser. E eu vou terminar meu curso. E eu estou seguindo para ser o que eu sempre quis, um teólogo. Não simplesmente porque eu quero saber mais da palavra, mas porque eu sou grato que para mim me foi reservado um lugar aonde a paz espiritual, a elevação mais possível do homem que chega, ali é onde o Pai nos conforta. Oh, meu Deus. Dizer aqui que vamos mudar nosso curso para fazer a vontade do Pai, mudar tudo aquilo que a gente acha que é certo, mas que na verdade não é, simplesmente porque nós somos gratos pelo que Ele faz, pelo que Ele é e pelo que Ele nos fez em nossa vida. Ele é Jeová Rafa, o Deus que te cura. Ele é o teu pastor. Todos aqueles que estiverem me escutando agora, por favor, deixem de ser cristãos medíocres. A palavra de Deus é excepcional, perfeita, então por que ser medíocre dentro da palavra de Deus? Se formos feitos para algo maior, se formos feitos para algo que não merecemos, o próprio paraíso, o contato mais possível junto a Deus, colocado-se ao lado dele para escutar seus segredos, para escutar toda a verdade, para ter um contato de amigo com Deus. Por que devemos nos fazer de medíocres numa sexta-feira, hoje à noite? Eu sei que é começo do final de semana, e eu sei que muitas pessoas hoje têm programação com os amigos, têm programação, não sei, em um restaurante, em um bar, com a própria família. Mas se toda sexta-feira você não se permite um tempo para Deus, um tempo na igreja, por que Deus vai reservar um tempo para você?
se somos nós que devemos buscar a Deus, se somos nós que devemos ir até Ele, se somos nós que devemos nos colocar de joelhos e pedir: Pai, me perdoa, porque eu sou fraco, e por mais que eu não mereça, por mais que eu esteja acorrentado, você vira e diz: solte-o. E você some na multidão enquanto ele vai de encontro à morte. Mas você o esquece para uma noitada. Mas você o esquece por conta de um lugar com os amigos. Você o esquece por conta de um bar. Você o esquece porque o dinheiro é mais importante, porque você está muito cansada. Quantos de vocês aqui quer ter seu nome lembrado no dia do julgamento final? E acredite, existem teólogos que estudam o julgamento de Deus e não é um julgamento bonito. O julgamento final de Deus não é algo bonito. Vocês têm um Deus de amor, vocês têm um Deus de misericórdia, vocês têm um Deus de braços abertos. O Deus do julgamento final é um Deus de justiça. A hora de se ter misericórdia acabou. Você encontra pessoas de um lado e pessoas do outro. E queira você estar do lado que Deus virá e dizer: venham meus filhos, pois agora o meu reino que eu preparei para vocês é de vós. Mas para o outro lado ele virará e dizer: apartai-vos, apartai-vos, apartai-vos de mim. Você será esquecido, você será deixado. A troco de quê? O que que vale na terra? Ser esquecido, ser deixado por Deus, mas não ser grato pelo que Ele é. Quando a gente fala de gratidão, e eu sei que essa pode ser uma palavra um pouco forte, mas para mim, ser grato com Deus é muito pessoal. A palavra de Deus para mim é muito pessoal. E eu acho horrível o que estão fazendo com ela. E vocês deviam achar também. Devíamos nos mover, causar o movimento que Deus tanto quer para nós, colocar a palavra dele aos montes, fazer que nem o missionário Brad, ir para lugares que nunca pensamos em ir, e por mais que a morte esteja ali nos esperando, nós sabemos que se uma alma for salva, é o bastante. Mas por que temos tanto medo de darmos nossa própria vida, ou de sacrificarmos o que somos para Ele? Ele se sacrificou, o que Ele é. Jesus se colocou numa cruz que não tinha o nome dele, mas tinha o nome de cada um de nós, e tomou sobre si todos os nossos pecados. Nós não fomos feitos para sermos cristãos medíocres. Sinceramente, nós não fomos feitos para sermos simplesmente cristãos. Nós somos feitos para sermos filhos de Deus. E é todo aquilo que lhe impede de subir para o próximo nível com Deus, vira para isso e fala: você não tem poder sobre mim se não é dado por alto, pois não existe nada no mundo que tenha poder sobre você, pois o único que tem poder sobre você é aquele que se colocou na cruz para morrer por nós. E a nossa gratidão, o motivo pelo qual somos gratos é esse: não pelas coisas terrenas, não pelas batalhas, que se disser, se agrade se vier batalha porque você é cristão, se agrade se vierem o acusarem,
porque você é cristão, se agrade, porque quanto mais você é atacado, muito mais o diabo se mostra como ele não se agrada de sua presença. Se um cristão tem uma vida confortável, sem nenhum tipo de problema, que cristão é esse que não está incomodando o inimigo? Porque se você incomoda o inimigo, alguma coisa certa você está fazendo. E essa que é a nossa gratidão. A gratidão que, não importa o que nos aconteça, o que está no alto, a vida eterna, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são conosco. E somos gratos, porque, como filhos de Deus, a promessa, a palavra e a vida que nos foi dada é hoje conosco. Eu gostaria de terminar dando a vocês o maior presente que Cristo podia nos dar. E essa passagem para mim é minha preferida. Eu tenho uma Bíblia em casa, na frente, e eu coloco sempre nessa passagem. Para mim, essa é a maior passagem do que temos que ser gratos. E vocês conhecem ela. Mateus 5. E eu quero que vocês imaginem esse momento. Jesus Cristo, antes de ir para a cruz, se assentou em cima de um monte. E todas aquelas pessoas perturbadas, todas aquelas pessoas com problemas, nós estávamos sentados ali. E nós tínhamos todos os nossos problemas, todas as nossas motivos de sermos ingratos. Deus, eu não tenho a faculdade que eu quero. Deus, meus pais não me entendem. Deus. E aparece Jesus e diz: e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vocês terão o reino dos céus, vocês serão consolados, herdarão a terra, serão fartos, alcançarão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, receberão justiça. Como não ser grato? O foco de Jesus não é nas coisas terrenas. A nossa gratidão e a nossa paz vem do alto.